Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Astro Anônimos, o canal para você que, assim como eu, é completamente viciado em astrologia. Meu nome é Rebeca Fidelis e hoje eu vou falar para vocês a respeito dos dois lados de todas as coisas. Você tem uma passagem na Bíblia que fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é a palavra, né? E você não necessariamente compreende a palavra. A palavra está lá escrita, e a palavra está dita, e a palavra está em todo lugar, em qualquer religião que você for estudar, você vai ter as escrituras, né? Você vai ter os cânones daquela religião. Então, assim, você vê sempre similaridades, né? Eu sempre li muito isso, e aí você acaba percebendo as similaridades e as mesmas coisas sendo ditas, não importa qual seja a religião. E entre todas elas, por exemplo, existe um consenso mitológico. Quando você fala de uma mitologia, Marte, né? Ares, você também encontra correlações com santos católicos. E essas correlações, vamos dar um exemplo assim de Hércules, o herói, né? Você vê isso na nossa personalidade, na nossa cabeça, na nossa mente. São arquétipos de personalidade. A psicologia estuda isso. Nós temos arquétipos de como a gente funciona e como a gente age, como a gente vê as coisas. Então, a publicidade, por exemplo, utiliza muito isso. Você vê em um anúncio os heróis modernos, por exemplo, um jogador de futebol considerado um herói por aquela torcida, sendo utilizado para vender um produto, porque isso mexe com a nossa cabeça internamente. A gente tem uma conexão com isso, a gente identifica aquele herói que a gente quer ser, aquele herói naquele que a gente quer se mirar, sabe? Aquele herói que ele vai salvar tudo. Então, esses mitos, eles são parte, né? Eles são estudos de personalidade da nossa psique, que, aliás, psique é baseada no mito também. Psique, né? Psique seria a alma, Eros seria o corpo. E aí tem o mito de Eros e Psique, que é o encontro do corpo e da alma. Então, a gente tem que sempre entender o que está por trás, né? Quando eu falo, tem gente que assusta às vezes que eu falo assim, lá em Saturno em Escorpião, por exemplo, eu falei a respeito de Rahu e Ketu, né? Nó do Norte, Nó do Sul, e que eles são considerados demônios na mitologia indiana, né? E aí as pessoas assustam quando eu falo assim, demônios. Tem gente que fala, não, fiquei com medo, não assisti. Gente, demônio, todo mundo tem demônio. Todo mundo tem anjo, né? Isso tá tudo dentro da gente. Todo mundo tem a capacidade de fazer o bem, todo mundo tem a capacidade de fazer o mal, todo mundo sabe, a gente tá aqui cheio de coisa dentro da gente. A gente é um universo, né? Cada ser é um universo. Tem aquela música, né? Cada ser em si compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Tem aquela outra música também do Raul, como é que ele fala? Ele fala assim, todo homem, toda mulher é uma estrela e a alegria do mundo. Nós somos um universo. A gente tem na gente a capacidade para o bem, a capacidade para o mal. E o que define a gente é a escolha. Então, tem muita gente que fica às vezes meio brava comigo, que eu falo os aspectos positivos e os negativos. Aí a pessoa vai olhar, eu tenho Vênus em peixes, deixa eu olhar lá, aconteceu isso com a Vênus em peixes. Vênus em peixes é exaltado, é lindo, é perfeito, é romântico, não sei o quê. Essa é a visão fofa que as pessoas têm. Porque todo signo tem um lado bom, todo signo tem um lado ruim. Nenhum signo é ruim. E nenhum signo é bom, né? O que define esse signo é a escolha que você faz, porque você tem aquele mesmo dom de ser bom, aquele mesmo dom de ser ruim no mesmo signo.
Então, por exemplo, em Áries, a gente tem uma capacidade de ir para o lado da agressividade, de ser, sabe, brigão, de ser ruim, de ofender as pessoas, de brigar com as pessoas. Ou a gente também tem a capacidade de ser o criador, o momento em que entra o grande líder, né? Aquele signo onde entrou a nossa essência. A gente tem a capacidade para o bem e a capacidade para o mal. Na astrologia, tudo tem dois lados. E tudo na vida tem dois lados. Então a gente estuda a dualidade a todo tempo. Homem, mulher, bem, mal, positivo, negativo, feminino, masculino, né, que seria o homem e mulher, yin e yang, benéfico, maléfico, bom, luz e escuridão, som, silêncio. Gente, são tantas dualidades, tudo na vida tem dualidade, tudo. É que para existir um balanço entre as coisas, tem que existir o bem e o mal. Tem que existir a luz e a escuridão. Aí tem aquela música, né, do Lulu Santos, ele fala assim, não existiria o som se não houvesse o silêncio. Não existiria luz se não fosse a escuridão. E a física comprova. Porque se não existisse a escuridão, você não seria capaz de ver a luz. A luz é dependente da escuridão. O som é dependente do silêncio. Você me ouve aqui falando, esse som que está saindo da minha boca, você escuta porque ao meu redor está silêncio. Porque se tudo fosse som o tempo todo, não haveria som. Seria tudo a mesma coisa, você não seria capaz de distinguir nada. A física explica isso muito melhor, porque física não é muito minha praia, a não ser quando se trata de astronomia, que eu ainda tento entender alguma coisa, mas assim, realmente física não é minha praia, eu sou das humanas mesmo. Mas você tem essa dualidade em tudo, e a dualidade ela é necessária. E dentro da gente, a gente tem tudo. A gente tem a capacidade do bem, a gente tem a capacidade do mal. E a gente tem escolha a todo tempo, né? E aí existe o livre-arbítrio. Aí você fala no livre-arbítrio. Aí como que você pode considerar que a astrologia é uma sentença ou que a astrologia é uma justificativa? Eu fico assim, arrepiada até os cabelos quando eu vejo pessoas falando coisas do tipo, eu sou ariano, por isso que eu brigo mesmo. Entendeu? Gente, Áries tem o potencial da briga. Quando a energia dele tá desvairada, quando a energia dele tá desfocada. Porque Áries tem a energia de aguentar as coisas. Áries tem o potencial para sustentar as coisas, para ser a individualidade, para definir e fazer, liderar. Áries é muito mais do que briga. E com todos os signos é assim. Né? Você tem o potencial de ir para um lado, você tem o potencial de ir para o outro, porque a gente tem tudo isso dentro da gente. É impossível você considerar só um lado dos signos, né? Então, muitas vezes eu falo aqui os posicionamentos para vocês e o pessoal fica meio chateado comigo de eu falar o defeito de alguns aspectos. Por exemplo, Vênus em Libra não pode ter defeito. Claro que pode. Libra tem defeito, tem qualidade. Tem potencial para o bem, tem potencial para o mal. E o que define você sempre será a escolha. Vênus em Peixes. Eu falei de vários defeitos em Vênus em Peixes. O povo ficou super bravo comigo. Porque, em teoria, Vênus em Peixes não deveria ter defeito. Como? Se Peixes tem defeito. E Peixes tem qualidade. Acontece que aqui no canal, eu fiz esse canal porque eu vejo as pessoas se justificando através da astrologia. Porque eu vejo as pessoas, isso foi um dos motivos principais. Eu tive vários motivos para fazer o canal. Mas assim, as pessoas, eu vejo todo mundo sempre falando, porque Peixes é lindo e Virgem é um lixo. Tem alguns signos que são considerados ruins, né? Que o povo tem um preconceito enorme.
Virgem, Escorpião, Áries, Capricórnio. O povo acha também que Leão é só. Leão é só ego. Leão é só, eu quero aparecer. E, ao mesmo tempo, as pessoas acham que, por exemplo, Sagitário, Peixes, Aquário, sabe, tantos outros têm os queridinhos, né? E as pessoas têm mania de achar, Câncer só chora. Não, Peixes é puro amor. Não, gente, a coisa não é assim. Todos têm exatamente a mesma quantidade de potencial para ser bom, a mesma quantidade de potencial para ser ruins, né? O que define é a escolha. Como você escolhe? Então eu sempre falo os dois lados dos posicionamentos. Saturno é ruim. Júpiter é bom. Não. Todos são necessários. E todos têm um aprendizado que a gente tem que levar para a vida. Todos têm um potencial para ser bom. Todos têm um potencial para ser ruim. Dentro da gente existem escolhas a todo tempo. E o ideal é a gente ter na gente uma escolha constante de se observar, de se analisar, de perceber o que está acontecendo ao nosso redor. Isso é uma obrigação, porque é só através dessa percepção do mundo é que a gente pode escolher o bem ou o mal. Eu sou canceriana, é por isso que eu deito na minha cama e choro. Não! Você também tem o potencial de ser uma pessoa que cuida, de ser uma pessoa que age, de ser uma pessoa que vai lá fazer pelos outros, de ser uma grande mãe. Eu sou virginiano, é por isso que eu tenho toque. Não! Você tem toque porque você está com uma energia completamente desfocada. Você está usando uma energia vital de um signo para uma organização de coisas. Quando, na verdade, o que você deveria estar organizando é a sua mente, é o seu coração. Todo signo tem um lado bom, todo signo tem um lado ruim. Essa pessoa isso é escorpiano, eu fico longe mesmo, entendeu? Porque nenhum escorpiano no mundo presta. Eles vendem até a mãe se deixar. Eles são ruins, eles são maus. Gente, Escorpião é um signo extremamente generoso. Escorpião é um signo que ama pra caramba, mas ele seleciona. Ele não ama qualquer pessoa, né? Se você está sendo um verdadeiro idiota e machucando as pessoas e sendo mal porque você é escorpião, significa que você está usando mal a energia de escorpião, que é a energia de transformação, que é uma energia de análise, que é uma energia de compreensão profunda das coisas. E é isso que você deveria estar fazendo. É por isso que eu sempre falo os dois lados, porque eu quero mostrar para vocês que vocês muitas vezes podem estar indo pelo lado positivo ou podem estar escolhendo o lado negativo. E eu preciso mostrar isso para vocês, porque foi isso que eu defini que eu queria fazer. Mostrar que todo mundo tem uma escolha. Eu tenho um mapa 40% Sagitário. Eu poderia ser, por exemplo, absurdamente autoindulgente, passar a mão na minha cabeça o tempo todo, achar o tempo todo que eu sou muito legal, entendeu? Mas não é assim. Eu opto pelo lado da filosofia. Eu opto pelo lado da espiritualidade. E você tem que saber os dois lados da situação para você poder escolher qual lado você quer. Porque a vida é feita de escolhas.
Sagitário é lindo, Sagitário é fofo, Sagitário é o legal, entendeu? Vai pra festa, todo mundo gosta e é aquela pessoa que tem um monte de gente ao redor. Mas Sagitário tem uma tendência depressiva enorme, pode chegar em casa depois da mesma festa e começar a chorar e se deprimir. O que que você está escolhendo, né? Essa é a questão que tem que se definir aqui. O que você está escolhendo? Mitologicamente, qualquer mito, você vai ver que tem uma escolha. Você vai ver que os próprios deuses foram submetidos a escolhas. Os próprios deuses passaram por provações. Os próprios deuses tiveram dúvida tantas vezes e foram pelo caminho errado tantas vezes. A palavra psicologia vem da palavra psique, é o estudo da psique. E psique, essa palavra, vem de psique, o mito, né? E quem era Psique? Psique era a nossa alma. Qual que é a história de Psique? Psique era uma moça linda, ela era muito linda, era uma donzela. E Afrodite, chamada de Vênus, tinha muita raiva, porque as pessoas começaram a cultuar Psique como se ela fosse a encarnação de Afrodite na Terra, porque ela era tão linda, tão linda, tão linda, que todo mundo achava que ela era a própria representação de Afrodite. E Afrodite, irada com aquilo, pediu ao filho dela, Eros, também chamado de Cupido, né? Pediu a Eros que fosse lá flechar Psique para ela se apaixonar pelo homem mais vil do mundo, assim, pelo mais feio, mais monstruoso da história. Porque Afrodite era bem má, viu, gente? Então, quando eu falo os lados negativos de Vênus, saibam, Afrodite era muito má. Ela tinha um lado muito ruim. Então, a gente tem que saber ver esses dois lados. Aí, Afrodite mandou, né, Eros ir lá flechar Psique para ela se apaixonar por um homem terrível. Legal. Aí, Eros, quando ele viu Psique, ele era super irresponsável, ele gostava, ele era sacana, né? Ele gostava de flechar todo mundo só pela diversão, de ver as pessoas loucamente apaixonadas e sofrendo. Aí Eros foi lá, quando ele foi flechar Psique, ele se distraiu porque ela era tão linda que ele não conseguiu concentrar. E sem querer ele se espetou com a própria flecha. E ele se apaixonou por Psique. Só que ele era um deus, ela era mortal e eles não podiam casar. Aí Eros foi lá. A história é longa, eu não vou contar com detalhes, né? Porque nem dá o tempo aqui. Mas ele organizou uma forma de se casar com Psique. A condição é que Psique jamais visse o rosto dele, porque senão ela saberia que ele é o deus mais lindo de todos. E Eros era filho de Marte, Ares, e Vênus, Afrodite, tá? Ele era filho dos dois. E ele era muito lindo, ele era o deus mais lindo, ele era realmente aquela coisa, aquela idealização de deus grego era Eros, o corpo. Ele representa o corpo. E aí nasceu o filho da beleza, que é Vênus, com a guerra, que é Marte. E dessa junção veio o corpo. E o corpo era tão lindo, tão lindo, tão lindo, Eros, que se Psique visse Eros, ela saberia que ele era um deus e aí ele não poderia continuar casado com ela e tudo. Enfim, ele fez para ela um castelo lindo e a única condição é que ela nunca olhasse para ele. E aí todas as noites ele ia no quarto dela, no escuro, né? E aí ele passava a noite lá com ela, chegava de manhã, antes de amanhecer, ele ia embora voando para que ela não visse o rosto dele. Aí as irmãs dela, com muita inveja daquela situação, porque ela morava num castelo lindo e tudo, então as irmãs ficaram muito invejosas. E aí foram lá e convenceram que ela tinha que ver, que ele devia ser um homem muito monstruoso e tudo, e que ela tinha que ver quem era o marido dela.
Aí um dia ela escondeu um lampião com óleo, né, aquela coisa, aquele óleo quente, para enxergar Eros. E no momento que ele adormeceu, ela olhou com o lampião e ela levou tanto susto com a beleza dele que ela deixou o óleo quente cair em cima dele. Ele se queimou e ele fala para ela uma frase assim: amor não vive em desconfiança. Saiu voando. E ela amava ele profundamente. Ela perdeu o amor da vida dela por causa da desconfiança. E aí ela fica tão desesperada e começa a pedir ajuda aos deuses e pede ajuda a Afrodite, que deixasse ela ficar com o filho. E então Afrodite, muito mazinha, né? Vamos combinar? Passa vários trabalhos, tipo os trabalhos de Hércules, passa vários trabalhos impossíveis que Psique tinha que cumprir para conseguir ficar com eles. Em um desses trabalhos, Psique tinha que buscar, tinha que ir ao Hades, ao inferno, ao submundo, e pegar um pouco da beleza de Perséfone. Perséfone era tão bela que ela tinha a beleza mortal. Se um mortal olhasse para ela, morreria. Então, Psique foi ao inferno buscar um pouquinho e roubou um pedacinho com uma caixinha, né? Um pedacinho da beleza numa caixinha e estava levando. Mas ela queria ficar linda para Eros, que Eros era tão lindo que ela queria ser linda também. E com a curiosidade, ela abriu e morreu. Caiu lá mortinha lá no inferno. Aí o oráculo avisou a Eros e tudo aquilo, e Eros foi lá buscar a Psique. Psique então virou uma deusa, porque ela tinha cumprido tudo. Todos os desafios, ela virou uma deusa e se casou com Eros no Olimpo. E aí a alma e o corpo se casam. Esse é um desafio que todos nós passamos, né? O de ter a nossa alma, ter o nosso corpo e ter que encontrar os dois no meio do caminho. É um desafio. E para isso a gente tem escolhas a todo tempo da nossa vida, né? Você quer virar uma deusa e casar com Eros lá no Olimpo? Você passará por desafios. E isso toda a humanidade passa a todo tempo. É encontrar-se com seu próprio corpo, a alma e o corpo, a pureza, né, com o erotismo. Esse é o mito de Eros e Psique. E tudo na psicologia sempre tem uma conexão com a mitologia. É por isso que eu falo muito da mitologia. A mitologia, ela é baseada nos comportamentos humanos. Ela é baseada na observação disso tudo que move a gente. Então é muito necessário a gente compreender essa escolha e ter uma visão de não apenas achar que um signo é perfeito e o outro é horrível, né? A gente tem que compreender os dois lados, porque tudo só existe com essa dualidade. A própria alma teve que morrer. A própria alma teve desafios. A própria alma sofreu um absurdo nas mãos de Afrodite, de Vênus, para se encontrar com o corpo. E esse é um desafio que a gente tem que fazer. Nós somos Eros, nós somos Psique, nós somos Afrodite, nós somos tudo isso. Nós temos esse potencial de ser tudo isso. Tudo isso está dentro da gente. Desde o oráculo que avisa pra gente através da intuição, que avisa pra gente através da real observação, até uma alma perdida lá, pequenininha, uma Hellis mortal buscando a eternidade. Essa é a busca que a gente tem que fazer. Por isso eu sempre falo,
os dois lados das situações. E não, os queridos do zodíaco não são perfeitos. Os odiados do zodíaco têm qualidades, né? E eu espero que eu possa abrir a cabeça de vocês um pouquinho para isso, para ver esses dois lados de tudo. E não se ofenderem quando eu falo de um lado ruim do seu signo, quando eu falo de um defeito, uma dificuldade do seu signo. Se você tem 7 pecados capitais, você também tem 7 virtudes, que são o contrapeso. Sempre há dualidade. Sempre. O que você escolhe? O pecado capital ou a virtude? São os dois lados que você pode ir. E é por isso que eu sempre falo tanto dos pecados quanto das virtudes. Bom, esse vídeo aqui é só mesmo um convite para vocês pensarem a respeito dos dois lados de cada situação, né? Analisarem. Do contrário, para que mais existiria Mercúrio ou a nossa mente sentimental, a Lua? Ou a filosofia jupiteriana? Ou as lições a aprender de Saturno? Para que existiria tudo isso se não fosse para a gente parar, raciocinar, analisar? Mas não é um raciocínio aqui. Não é um raciocínio que você tem que fazer assim, ah, isso é desse jeito, então pronto, é uma fórmula. Não. É um raciocínio feito com o coração, feito com a verdade, feito com a real análise, não intelectual, mas sim a verdade, a sua alma analisando. Você, quem você é essa pessoa interna que tem que analisar. Porque o nosso pensamento nos engana, né? Tem uma frase que diz assim, que pra gente lembrar uma coisa, primeiro a gente tem que esquecer. Então olha como a mente nos engana. Ela mente, né? A nossa mente nos engana a todo tempo. Então, os olhos da sua alma não são esses aqui. E é com os olhos da alma que você tem que ver, não com esses. Bom, se você quiser fazer seu mapa comigo, entre em contato no astroanonymous@gmail.com e eu gostaria de fazer um convite para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal e ajudem a divulgar muito para manter o projeto que está ficando muito legal e eu vou trazer muita coisa para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu adorei. Um beijo enorme para vocês